Lembra que aqui, ó, se a carapuça serve não é minha culpa, tá, galera? Pra mim o casual mesmo é aquele cara assim que comprou um console, um PC pra jogar basicamente FIFA, Mortal Kombat, GTA e Call of Duty. Esse é o casual. Eu não sou um casual. Eu não saio muito do espectro do blockbuster dos videogames, mas assim, eu saio o suficiente ali pra me considerar um casual plus. É assim que eu me identifico. E pra completar essa mesa maravilhosa, temos aqui uma convidada especial que a gente trouxe aqui pra ajudar a falar um pouquinho desse jogo maravilhoso. Júlia Radios, fala comigo. Oi, gente, eu sou a Júlia, sou bióloga, recém-formada, apaixonada por jogos, é a primeira vez que eu tô aqui. Uma excelente oportunidade, porque é um dos meus jogos favoritos de todo mundo. Provavelmente a minha porta de volta pra jogar, porque com toda a história de TCC e artigos e etc, ficou um pouco no gelo, mas tô muito feliz de estar aqui e de poder conversar com vocês e dar um pouquinho da biologia aqui pra esse jogo, que é algo que é incrível e que eu acho que se todo mundo soubesse o quão lindo eles realmente usaram as informações das espécies, assim, acho que todo mundo ia amar o jogo ainda mais. Mas juro, hoje o ciclo, se eu entendi bem, o ciclo se fecha, porque hoje assim, você abandona um pouco, entre muitas coisas, os games pra poder estudar biologia, mas hoje tudo se une. Hoje você veio aqui trazer o seu conhecimento de biologia pra poder falar um pouquinho sobre... Hoje a biologia veio aos jogos. Exatamente. Mas isso eu entendi bem, Marco, é depois, não é? Exatamente. É um jogo perfeito em nada das coisas. É um jogo que fala sobre pandemia, é um jogo que fala sobre fungos, é um jogo que fala sobre vírus, é um jogo bem atual, né? Aliás, faz sentido, falando em pandemia, acho bacana dizer que, tipo, estamos gravando isso aqui por Skype, né? Durante a pandemia do Exatamente. Então, Covid-19, fique em casa, fique em passagem. Com certeza, todo mundo dentro de casa, aproveitando as melhores coisas, que é, de fato, conversar e poder jogar muito, né? Apesar das correrias do dia a dia. Prestar um agradecimento, né, a todo mundo que tá aí se arriscando pelos outros, né? Tipo médicos, profissionais de saúde, garis, serviços essenciais. É bom prestar o agradecimento. Então, gente, não se preocupe que esse podcast não vai ter spoiler de The Last of Us Parte 2, que a gente tá ligado que o jogo vazou. Tem muita informação do jogo na mídia aí, na internet e no mundo afora, só que a gente não vai falar nada disso. No máximo vai ter algumas teorias que a gente viu a partir do que a Sony liberou do jogo, mas nada do que vazou. E vai ter spoiler do jogo, do primeiro jogo, a gente vai falar sobre tudo do primeiro jogo, até da DLC também. Então, está avisado. Vamos aqui resumir pra quem teve escondido debaixo de uma pedra esses anos todos. Guedes, você que foi o mais recente de nós a terminar o jogo, que terminou o quê? Tem 2 horas, sei lá. Relembra pra gente, pra quem esqueceu um pouquinho. The Last of Us, qual a história do jogo? Pois bem, o jogo ele tem início com a noite em que a proliferação do fungo /vírus /pandemônio dos zumbis, dos mortos-vivos, dos sei lá o quê, atingindo seu ponto mais alto, mais crítico, né? E nisso a gente é apresentado a um pai e a uma filha, num núcleo bem pequenininho ali dentro de uma casa. A gente começa controlando uma personagem chamada Sarah, que é uma garota de 14 anos que tá ali e acorda no meio da madrugada e tal, sem saber muito bem do que se trata toda a situação. E aí nisso ela olha pro lado e passa uma viatura de polícia. Aí de repente ela encontra o pai ali na sala e tá rolando toda a manifestação dos zumbis. E aí o pai pega a filha junto com o irmão e sai correndo no meio da multidão de descerebrados no meio da rua, até que, por causa de uma ação de um soldado ali do governo norte-americano, ele acaba sem querer matando a filha do Joel, que é o personagem, o pai da garota. Sem querer não. E aí passa-se um tempinho aí, uns sei lá quanto tempo, e aí o Joel, ele tá numa jornada junto com a Tess, e eles estão em busca de caminho pra achar armas. Eles precisam arrumar armas, encontrar armas. Por conta de reviravoltas fortuitas do destino, uma garota chamada Ellie, porra, é difícil falar o nome dela. Ellie acaba caindo no cotidiano do Joel e ele recebe a missão de levá-la até os Vagalumes, que são uma organização terrorista que luta para encontrar uma cura para o pandemônio dos zumbis. E essa garota, a Ellie, e aí eu não sei se tem spoiler ou não, ela pode ser a chave para que os Vagalumes finalmente encontrem uma forma de acabar
com esse vírus /fungo sei lá o que dizimou grande parte da humanidade. Então, Guedes, uma coisa que eu achei muito interessante que você falou nessa premissa é esse tal desse fungo vírus que fez essa parada dar errada aí, né? Dessa pandemia louca que aconteceu com esse fungo maluco zumbi aí. Que ele é um fungo que existe, né, Júlia? Ele realmente existe, todo mundo conhece ele, na verdade, pelo nome de Cordyceps. Mas é uma loucura, já desde que lançaram o jogo, já mudaram esse nome. O nomezinho completo dele é Ophiocordyceps unilateralis. Coisa chata, mas é uma família muito interessante de fungos. Porque, basicamente, o que eles fazem e o que eles exploram tão bem no jogo é que ele muda o ciclo de vida e as funções do hospedeiro. Esse fungo específico, ele é associado a formigas. Mas existem outras espécies, até da família dele, outros que não são vírus, tem bactérias, se associam a um organismo, passam a controlar ele para que supra suas necessidades. E o que é muito interessante no jogo é que os diferentes zumbis que são apresentados e as diferentes características deles são muito baseadas nas fases diferentes do fungo, da vida do fungo e o que ele faz com o hospedeiro dele. O foco principal desse fungo é como que eu vou contaminar mais pessoas. Então nós temos aquelas bombas de esporos que fazem com que todo mundo que esteja em volta, que entre em contato, acabe sendo contaminado. E o fungo faz isso que são lançadas pelo grandão, né? Que é um dos últimos estágios da evolução, né? Exato. Nós passamos por 3 estágios, basicamente, certo? Nós temos o primeiro, em que ainda temos bem humano, o zumbi tá bem humano. É o runner, né? O corredor. Que é o runner. E que ele tem simplesmente capacidade de correr mais, se movimentar mais e tem os instintos de irem para outros seres. No caso da formiga, em vez de fazer isso, as formigas contaminadas simplesmente se tornam um pouco mais sociais. Então elas acabam, entrando em contato com outras e se direcionando sempre para um lugar mais alto. Porque é dali que, essa bomba vai ser mais potente, né? Os ventos levam esporo, né? Ventos levam esporos, outros seres vão estar lá em cima. Então, pássaros, lagartas, tudo acaba podendo ser contaminado também e passar pra frente. Uma pergunta aqui que eu não sei se isso é verdade, acho que eu vi em algum lugar, mas o hospedeiro, ele fica vivo? Ele tá vivo? Fica vivo. Durante esse tempo todo, o hospedeiro tá vivo. E é uma coisa que é interessante e que pode ser extremamente debatida dentro do jogo, é o que você faz quando o hospedeiro tá vivo. Nós, teoricamente, estamos matando pessoas vivas, né? Não humanas mais, mas vivas. Isso é interessante, porque isso muda totalmente o histórico de zumbi, né? Porque o zumbi, a gente, é o morto-vivo. Então, ele já tá morto. Talvez não, o bicho tá vivo ainda, a pessoa está viva ali dentro. E cara, doideira. Tem filmes de zumbi até que até falam sobre isso, de, será que a pessoa tá viva ainda? Será que a alma dela... Não, tirando The Last of Us, né? O The Last of Us fala sobre isso? Tem diálogos positivos? O Guedes talvez lembre melhor que o Henry... Não, Henry não, o filho, o irmão, o mais novo, o Sam. Né? Sim, é verdade. Ele tá conversando com a Ellie. Ele tá Sem pergunta quão consciente eles estão. Sim, é verdade. Isso é uma questão muito interessante, porque aí a gente tem que entrar, na fisiologia do fungo. Dependendo de um ponto da contaminação, a gente tem que separar o que é consciência e o que é vida. Porque o fungo, ele se instala no cérebro do hospedeiro. Ele passa a assumir as funções do cérebro. Ele que passa a dar ordens pro corpo. Então, será que eles realmente estão conscientes ou eles estão simplesmente funcionando? Isso é um outro debate. Mas, realmente, é algo que separa muito os zumbis, entre aspas, do The Last of Us com todos os outros que a gente já conhece, né? Que sempre tem essa característica de ter retornado dos mortos, né? É que é um fungo, né? Quer dizer, eu já achava isso uma variação bastante. É sempre um vírus, ou uma maldição, ou algo assim. Nunca foi um fungo, eu já achei isso bem diferente. Claro, com certeza. Aliás, assim, só pra complementar aqui, quer dizer, a gente tá falando zumbi, acho que pro fã raiz é meio que uma heresia que a gente tá falando, porque, mais que seja muito mais fácil falar zumbis, eles próprios lá na Naughty Dog não consideram um zumbi, né? Eles chamam de infectado e tal, quer dizer, eles ficam muito driblando. Acho um pouco de frescura, sinceramente. Eles ficam muito driblando essa nomenclatura de zumbi, porque tecnicamente pra eles é infectado ou qualquer coisa assim. Porque funcionalmente é um zumbi, né? Exatamente. Mas é um jogo tradicional de zumbi, sabe? Sim. É um jogo de zumbi. O pessoal fala, já jogou essa coisa, aquele jogo de zumbi? O pessoal
fala isso, né? Entendeu? É isso. Como se o zumbi, lá no início da etimologia da palavra, fosse exatamente o zumbi do Romero, que a gente começou a se habituar. Exatamente, isso. E, tipo, que a etimologia da palavra, ela tá envolvida, tipo, lá no século XVI, na Europa Ocidental. Era uma coisa completamente diferente do que, enfim, como eu falei, os filmes do Jorge Romero habituaram a gente a conhecer. Então, tipo, esse conceito de zumbi, ele vai se readequando ao longo dos séculos. Tipo, não tem como cobrar que o Last of Us não seja zumbi, ou seja, na verdade, infectado. É zumbi, foda-se, é zumbi aquilo ali, óbvio. Uma das coisas interessantes é que a gente pode acompanhar o crescimento dos fungos no hospedeiro, né? Nos zumbis do The Last of Us. E é algo que acontece realmente com o fungo em que foi baseado. Chega um momento da contaminação em que o fungo simplesmente quebra, ele explode de dentro do exoesqueleto da formiga e ele começa a crescer. Então são imagens surreais de formigas e outros insetos com fungos sobre todo o corpo, às vezes muito maiores do que o tamanho deles original. Então essa ideia das armaduras de fungo, dessas placas que crescem em volta, é muito real, é muito baseado em coisas que realmente acontecem. A grande extrapolação deles foi realmente considerar que isso poderia acontecer em humanos, que é algo que a gente não tem nenhum registro, com fungos pelo menos, porque nós temos um vírus extremamente conhecido que tem exatamente essa função, que é o vírus da raiva. O vírus da raiva faz basicamente com que o cérebro de mamíferos seja reorganizado para atacar outros, porque ele se passa pela saliva. Então ele basicamente está tomando conta das funções do cérebro. É algo que é extremamente comum, mas que a gente não pensa nisso. Não é algo que afete humanos tanto, a gente não chega a ter assim, tipo, esse novo controle, mas é muito interessante pensar assim, o quão próximo essa ideia, esse universo que eles formularam, tipo, realmente está baseado. Eu acho interessante, só complementando aqui o que você falou das formigas, isso é muito explícito, assim, como inspiração pra eles, porque o primeiríssimo teaser de The Last of Us, antes de a gente ver uma imagem sequer do Joe ou da Ellie, foi que a Naughty Dog publicou no YouTube, eu acho, um videozinho de formigas. Era uma montagem com formigas, uma musiquinha meio onírica, eu acho, no fundo. Sim. Depois tela preta e alguns sons monstruosos. Um princípio de um som de um clicker, de um instalador. Foi o primeiríssimo teaser. A galera, né, internet como tal, logo identificou de onde vinham as imagens das formigas, que era de um documentário, acho que da BBC, que ali é um documentário genérico sobre a natureza, eu acredito, e no meio, num dos segmentos, falava sobre esse fungo, sobre o Cordyceps. Então a galera já começou a... Opa, meio zumbi isso aqui, né? Os desenvolvedores, eles assumem que foi esse vídeo que deu clique pra eles de criar esse novo tipo de zumbi. Você disse o clique? O clique? Sim. Não, e eu achei interessante você ter falado isso, das formigas e tal, do teaser. E é um assunto que eu quero entrar também, cara. Por que a gente decidiu jogar The Last of Us, tá ligado? Por quê? Por causa do histórico da Naughty Dog? Por causa disso de ser Quero começar. De ser um jogo de zumbi, entendeu? Que a galera é viciada em zumbi, assim, nos games e tal. A galera adora. Resident Evil tá aí pra provar. Zumbi foi um negócio grande. Zumbi teve um boom, né? Zumbi teve ali um boom com Walking Dead. Assim, zumbi sempre teve presente. E era na época de The Walking Dead, cara, esse jogo, né? Que The Walking Dead tava gigante, entendeu? Então, quando foi lançado, então a galera tava, caralho, zumbi, porra, que porra é essa? E por que sabe? Eu não sou um grande fã do zumbi, já vou dizendo aqui. Não sou aquele cara que enjoou, né, cara? Exatamente. Hoje enjoou. Digo assim, como alguém que viu, tipo assim, eu sou aquele clássico Video Walking Dead para na 4ª temporada. Eu sou esse clássico. Exatamente, sou eu. Eu sou aquele clássico, parei na metade da 2ª temporada, de tão insuportável que era aquela bosta. Cara, a 2ª temporada. Eu sou aquela chata que começou e não consegue terminar, infelizmente. Cara, na minha humilde opinião, meu parecer sobre esse tópico específico, eu, como o Bernardo, eu não sou gamer, eu sou menos gamer do que o Bernardo, na verdade. Tipo, eu jogo tipo GTA e Red Dead e às vezes. Por que eu me interessei em jogar o Last of Us? Porque desde o início eu sempre ouvi falar muito, porque foi uma febre quando esse negócio saiu.
era, como vocês citaram, era aquela época dos zumbis, né? Era a febre dos filmes de zumbi, seriado de zumbi, tinha o Walking Dead, não só a série, mas tinha o quadrinho também, que eu lia e eu gostei. Eu parei depois de um tempinho, depois de bem pouco tempo, na verdade. Então, assim, filme de zumbi tava aquela onda de World War Z com Brad Pitt, que era tipo, não era mais filme pequeno, era filme blockbuster de zumbi e tal. Tinha até aquele Meu Namorado é um Zumbi com o rapaz que faz o Fera, o Nicholas Hoult, sabe? Então era uma zumbi mania, vamos dizer assim. Sim, e o Last of Us, eu lembro que ele foi um jogo que muita gente falava não só pelas questões técnicas, gráfico, jogabilidade e tal, mas principalmente por conta dos personagens, por conta dos elementos dramáticos da narrativa e tal. Era assim, era divertido dar tiro na cara de zumbi? Era, mas também tinha todo aquela questão do desenvolvimento dos personagens, como que eles reagem emocionalmente à febre dos zumbis, esse tipo de coisa e tal, como que os arcos dos personagens, eles meio que se completavam, como que o início dos personagens era completamente diferente do final e tal. Então, assim, toda essa mítica em torno do Last of Us, as pessoas falarem dele como um jogo praticamente perfeito, é o que me levou a pensar, caralho, eu tenho que jogar essa porra, não tem como eu ficar de fora desse... Tinha um pouco desse negócio de, né, do grupo. Tô de fora, né? Tô de fora. De você não querer ficar de fora, de você querer vivenciar isso de perto, sabe? Então, isso meio que me levou inevitavelmente a jogar Last of Us, sabe? Cara, mas o The Last of Us, ele também é aquela obra de zumbi que é diferente do que estava sendo apresentado também, né? Por isso que o sucesso dele também vem daí. Vai comparar Last of Us com Resident Evil, sabe? É completamente diferente. Se a gente parar pra pensar assim em zumbi nos games, zumbi já tem assim, tem uma trajetória grande lá de trás dos games, sabe? Ele teve sorte porque assim, já tinha um histórico grande, já tinha experiência no assunto zumbi, então ele aproveitou pra surfar essa onda que The Walking Dead começou e tal. E lançou bem, quer dizer, acho que pelo timing não dá pra dizer que foi planejado, sabe? Zumbi tá em alta, bora lançar um jogo de zumbi. Acho que foi realmente uma tremenda cagada, né? Sendo sincero. Também acho, concordo. Eu comecei a jogar, assim, eu nunca liguei muito pra zumbi. Acabava consumindo muita coisa de zumbi, porque, né, cultura pop, estamos aí, zumbi tava em alta. Eu comecei muito mais porque, tipo assim, eu, sem querer, descobri Uncharted, e aí eu tava ali pequeno Bernardo tava ali começando, já a entender um pouquinho do mundo dos games, tava começando a prestar atenção em produtor e tal, e, pô, no jogo da produtora de Uncharted. Eu falei, bacana, parece legal isso aqui. E comprei como quem não quer nada. Comprei como quem, tipo assim, não comprei na estreia, mas fui ouvindo coisas boas e falei, vamos lá então, pode ser bacana. Não comprei porque, caraca, zumbi, ou caraca, Sim. história. Comprei porque, estão falando bem, tô ouvindo bem. E a produtora fez jogos que eu gosto, então vamos lá. E foi isso. Foi bem simples. Eu fui exatamente assim também. Eu era fã já de Uncharted, que eu descobri o Uncharted na cagada, assim. Eu fiz uma troca com... Cara, o Uncharted 2, que foi o primeiro que eu joguei, eu fiz uma troca com um amigo... com um amigo meu no colégio lá, não sei qual jogo que eu troquei. Aí ele me deu um Uncharted 2 sem eu saber que jogo era aquele. Eu, beleza, vou pegar essa porra. Peguei, me apaixonei pelo jogo. Aí lançou o 3 e tal, já era fã, joguei o 1, zerei e tal, aquilo, né? Aí lançou o The Last of Us. Eu já tinha visto os trailers, já tinha visto tudo do jogo. Eu falei, pô, vou jogar, né? Tá geral falando bem, vamos jogar. Aí me apaixonei, cara. Eu digo que é o jogo da minha vida, The Last of Us, cara. Não, e é muito interessante a gente falar de Uncharted, porque na época do Last of Us, você pegar, tipo, resenhas da época, reviews e tal, tinha muita gente comparando com Uncharted e existia meio que uma expectativa negativa acerca do jogo de que ele ia ser meio que uma variação do Uncharted, só que com zumbis, sabe? Não ia ser muito diferente. Sim, verdade. Eu lembro disso, a galera tava achando que ia ser um Uncharted de zumbi e tal, e é uma parada totalmente diferente. Tem questão de gameplay, né? Que é uma gameplay... Completamente. Totalmente diferente, sabe? Não, eu sempre gostei muito de jogar com amigos, assim. Eu acho que eu comecei a jogar meio tarde. Então, eu já tava na era PlayStation 3 há algum tempo. Minha primeira plataforma, na verdade, foi um Xbox 360. Quem me apresentou, na verdade, o jogo foi o Bernardo. A primeira vez que eu joguei foi na casa dele. Ele tinha comprado o jogo há pouco tempo. Ele tava jogando, ele já tava viciado. Ele simplesmente falou que você tem que jogar. Foram algumas noites sem dormir depois disso. Cara, eu lembro que eu engoli esse jogo também, cara. Foi uma parada assim de... Sei lá, de vício mesmo, sabe? Uma parada que, caralho, eu quero saber mais da história. Se envolve demais. Se envolve demais. Quanto tempo vocês levaram pra zerar esse jogo por completo? Na primeira vez que eu zerei, pelo que eu tô lembrado, foi entre 12 e 15 horas. A última vez que eu joguei agora, recentemente, que foi pra relembrar o jogo e tal, foi a minha terceira zerada, eu fiz em 10 horas.
o jogo. Caraca, cara. Eu levei mais tempo ali pras 15 horas, porque eu sou aquela pessoa que, ou por apreciação, né, ou por exploração, eu acabo explorando cada folhinha de grama pra ver se eu acho a porra do álcool pra poder fazer meu molotov. Eu sou esse cara. É o cara que lê, você é o cara que lê as paradas? As cartinhas e tal? Depende. Todas? Depende muito. Porque, Nossa, por exemplo, eu gosto de ler, especialmente The Last of Us, que é uma coisa bem acessível. Dando exemplo de outros jogos, por exemplo, Control, que lançou agora há pouco, a galera fala que tem muita coisa pra ler, li tudo. Skyrim, li nada, foda-se. Uma coisa interessante que eu acho do The Last of Us, que a gente começou a comentar agora, é o gameplay, né? Que é essa parada de você pegar as cartinhas e tal, e as cartas contar o mundo da história. O gameplay conta a história, né, cara? Não é aquele jogo que toda a história é contada pelas cutscenes e tal, por diálogo, né? Muita coisa é contada pelo gameplay. Então você fica realmente sabendo do mundo do jogo pelo gameplay, vendo as coisas, vendo cartaz, pichação no muro, tá ligado? Algumas pessoas falando. Conversas opcionais, sim. Até você aprender os comandos bem no início do jogo, eles têm muita atenção de como fazer isso dentro de uma história, dentro de um envolvimento com o personagem. Primeiro tiro que a gente dá é um tiro de misericórdia. Você já tem toda aquela questão emocional, aquela carga em cima. É verdade. Eles te ensinam a atirar sacrificando um soldado que não tá nada. Desde o primeiro tiro você já tá imerso moralmente na coisa. Exato. Nossa, isso pra mim é uma facada, cara. E é sensacional, é incrível, eu acho, assim, você aprender a ensinar o usuário a atirar tendo que matar uma pessoa. Mata ou não mata? Com você decide ali. Uma escolha. Ele dá uma escolha pra você, entendeu? Pra mim, pessoalmente, eu não sou jogador habitual, meu negócio é mais cinema mesmo, então, pra mim, jogar Last of Us foi uma experiência curiosa, porque logo no início do jogo eu já percebi, cara, não faz o menor sentido, não existe necessidade de adaptar essa mesma história pra um filme, tá ligado? Porque é uma experiência claramente feita para o jogo ali. Você acorda como uma garota, e o fato de você controlar a Sarah no início do jogo é muito, muito significativo. Porque quando ela morre, você sente o peso, tipo, de você ter morrido, de você tava na pele daquela garota, é uma questão, assim, de empatia. Você entendeu quem é aquela garota, a personalidade dela, você esteve na pele dela. Então, quando ela morre, você sente o choque disso. E além disso, cara, por que eu acho que Last of Us é um negócio tão característico do jogo? Por ser uma linguagem diferente da linguagem do cinema, o videogame ele permite que você, como jogador, vá atrás de mais detalhes sobre aqueles personagens. Então, quando você está no início do jogo controlando a Sarah, você vai observando o cenário ao redor dela e você, por conta própria, por, entre muitas aspas, livre-arbítrio, você descobre uma cartinha que fala sobre a relação dela com o pai, sabe? E isso desenvolve mais a personagem. Então, assim, se você tirasse do jogador esse recurso da jogabilidade, não seria a mesma coisa, a personagem seria menos complexa, a gente saberia menos da relação dela com o Joel, sabe? Então o fato de, em um momento inicial, a gente estar controlando a Sarah e depois, por uma questão muito clara, por um objetivo muito concreto, a gente está controlando o Joel e depois está controlando a Ellie, existem motivos pra gente estar controlando esses personagens naqueles momentos específicos, sabe? Tá ligado? Essa questão da jogabilidade é muito interessante porque foi algo que sempre foi buscado pelos desenvolvedores, mas que eles nem sempre acertaram de primeira. Então tem algumas entrevistas que eles falam que a primeira cena, o primeiro momento em que a gente controla teria sido completamente diferente. A gente teria começado com o Joe percebendo o início da pandemia. Aquela cena em que ele sai, na verdade, e tá nos vizinhos, ele volta falando que os vizinhos enlouqueceram, ali teria acontecido a primeira morte e a gente teria começado a jogar por ali. E eles viram que não tinha tanto envolvimento. Era algo era um formato já engessado, começar com o
principal, entre 20 mil aspas, sair logo pra matança. Então, é muito interessante porque o jogo assumiu que tem esses momentos em que é simplesmente pra você jogar, você entrar em contato com os personagens e você sentir, que eu acho que pra mim é muito interessante essa sequência de abertura. E dessa forma de troca entre os personagens, né? Quando você tá jogando com cada um em cada momento. Tudo sempre tem algum significado. É muito interessante. Sabe uma coisa que eu também reparei, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que o videogame, ele tem uma vantagem muito particular em relação a todas as outras linguagens, cinema, literatura e etc, quadrinho, música, etc, que é o fato dele dar para o jogador a possibilidade de interagir, sabe? De controlar os personagens, de estar na pele deles. Essa capacidade de imersão que o videogame tem é uma parada que o cinema não tem, por mais que exista 4DX e o caralho a 4 e tal, cinema não é isso. Cinema não é videogame, são artes diferentes, são linguagens diferentes. Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque à medida que você vai jogando o jogo, você tá naquela situação de perigo, você meio que aprende na prática como se comportar no meio daquele universo. Por exemplo, você tá correndo com a criança no colo, você aprende que você não pode olhar pra trás, porque se você olhar pra trás, você se distrai e vem algum zumbi, ou vem alguém te dar um tiro. Então, e é claro que assim, na vida real é diferente, porque na vida real você só teria uma vida sobrando. O videogame, ele permite isso, que eu acho interessante. Quando você tá na beirada de um precipício, você como espectador, ou melhor, você como jogador, você entende que não é uma boa você olhar pra baixo, porque aquilo vai dar uma sensação de vertigem, e aquilo pode te jogar, aquilo pode te desconcertar no momento chave ali e tal, sabe? Então é interessante isso. Por causa de Last of Us, eu aprendi que na vida real, se rolar uma epidemia, uma pandemia de zumbis em algum momento, não é uma boa ideia eu olhar pra trás, por exemplo, entendeu? Esse jogo já é um jogo assim que pela piada ou conversando seriamente, já tá roçando muito com o cinema, né? A galera Cara, mas a galera faz piada que quer filminho, né? É filminho. Todo mundo fala que esse jogo é filminho. Ah, não sei o que é filminho. Cara, eu discordo. Não é só filminho, entendeu? Não é. A gente tá falando tanta coisa aqui sobre gameplay, que a gameplay ajuda a contar a história, que a gameplay... a gameplay mesmo em si, a gameplay de tiro, de porrada, de bomba, é boa, não é aquela gameplay... Tá, não é um Uncharted da vida, que é o jogo anterior do Naughty Dog, que é muito mais fluido, mas é uma gameplay interessante de jogo de terceira pessoa, entendeu? Não é uma gameplay ruim. Até na hora de você atirar, cara, você sente o peso da arma, o peso do tiro, você sente o coice da arma, entendeu? É diferente, né, cara? Porque o pessoal vive falando de imersão quando se fala em cinema e tal, só que, cara, querendo ou não, existe um distanciamento. Esse distanciamento é importante, né, cara, num filme, assim, e é um negócio que é difícil de quebrar, por mais que tenha, como eu falei, 3D, 4DX, com cheiro, com, enfim, com aguinha espirrando no público, essas coisas, não é... Cinema é muito diferente de videogame, essa videogamização do cinema é uma coisa improvável, sabe? E é muito interessante, eu acho tão interessante, cara, o fato de que quando você passa a jogar com a Ellie, a jogabilidade muda, você se torna mais vulnerável, inclusive, tipo, o Joel, ele aguenta, sei lá, 5 tiros, a Ellie aguenta 2. O Joel é um tanque, né? Ele é um tanque, a Ellie aguenta 2, 3. Quando o Joel leva uma porrada, é diferente de quando a Ellie leva uma porrada, sabe? Cara, é muito interessante isso. E essa parada que você falou, o Joel, você, por exemplo, a gente tá acostumado o jogo todo a jogar com o Joel, então o que a gente faz? Muita gente vai pra porrada mesmo, você troca soco com os caras. Quando você vai pra Ellie, se você trocar soco com alguém, já era, querido. Você vai morrer. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Você não pode mais trocar soco. Seu jogo tem que mudar. Muito. Você tem que começar a jogar mais furtivamente, tem que atirar mais na galera, entendeu? Usar muito arco e flecha, entendeu? Você muda total a gameplay do jogo. É muito interessante isso. O consenso na mídia nesse momento é que essa diferença de gameplay, ela se traduz igualmente no segundo jogo, que a Ellie é a mesmíssima coisa. Digo, ela não é igual o Joe, mas ela é muito mais rápida, muito mais furtiva, ela se esgueira, não sei o quê, e se mexe com muito mais leveza. E é o que eu entendi, tipo assim, a vantagem da faca infinita permanece, que eu gostei da parte do inverno do jogo, porque eu gostava de ficar fazendo faca, pelo menos, digo, era uma stealth kill muito mais messy, né, muito mais, não muito fluida, muito bagunçada, que ela subia no ombro do cara e ficava atirando, e ficava esfaqueando até cair, enfim, muito mais demorada, mas... Pô, mas era bonito de ver, era muito bonito e se encaixava na caracterização dela como criança. Ela realmente ela não tinha, apesar dela ter tido todo um histórico de
escola militar e coisas do tipo. Então, assim, ela tinha conhecimento básico, ela não tinha experiência. E ela não tinha a força de um adulto. Qual então, altura, né? Porque ela tem o quê? Ela tem 14 anos no primeiro jogo, né? 14 anos. Tanto é que o que torna a parte do David lá no restaurante pegando fogo tão assustadora é o fato de que você é a Ellie. É o fato de que você é uma criança contra o personagem do Jack Nicholson no Iluminado lá, sabe? Que diga-se de passagem, é canibal e pedófilo. Falar uma coisa interessante aí da Ellie. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a relação de vocês com a Ellie, cara, nesse jogo, assim? Vocês tratam ela como filha? Minha filha, fica longe. Como, sei lá, crush, tá ligado? Porque tem muita gente que tratou a Ellie como crush. Eu acho isso meio bizarro, tá ligado? Não, eu acho justo, assim, dependendo do que esse jogo faz por aí, eu acho que dependendo da idade que você tinha. Se você é um marmanjo dos seus 24 pra cima, nem até mais baixo que isso. Se você é um marmanjo dos seus 20 anos pra cima, 18 anos pra cima, já é preocupante, sabe? Isso é o conceito de crush. Todo mundo, porra, é normal. É tipo, quando você é mais novo, você regula mais ou menos a idade e tal. Eu tô levemente crushado pela Ellie do Last of Us 2, pelo que eu vi de trailer aí. Isso é algo muito curioso, porque as pessoas que tiveram essa sensação de paternidade em relação a Ellie, que é algo que é muito induzido pelo jogo, né? Porque a gente começa o jogo com a perda da filha do Joe, né? É algo que é extremamente forte. A gente sente o peso desse vazio depois nele. Então acho que tem já esse incentivo, mas é muito louco, porque ela realmente mudou muito, né? Ela cresceu muito, ela tá completamente diferente, uma nova relação vai ser estabelecida, isso é muito legal. A linha do tempo do The Last of Us é meio bizarra também, né? Porque a gente não sabe quanto tempo passou na jornada. Quanto tempo passou? Passou o quê? 1 ano? Passou 6 meses, tá ligado? Então, teoricamente assim, eles cruzam... ano, porque são as 4 estações, certo? Eles cruzaram os Estados Unidos também, então eles foram de quê? Qual é a primeira cidade? Eles saíram de onde? Eles falam de Detroit até a puta que pariu, que eu não me lembro. Eu acho Ou seja, eles cruzaram os Estados Unidos, eles andaram aquela porra toda, entendeu? Então parece que tem as 4 estações, como a Júlia falou. Então basicamente é 1 ano que passou ali, então é 1 ano de convívio com o Joe, com situações, matando gente, fugindo, correndo, entendeu? Então, isso, cara, é uma puta de uma jornada, cara. É uma puta jornada também. E muita coisa a gente não viu, Eu acho isso também muito importante, sabe? O fato de você não saber exatamente ao certo quanto tempo passou, porque isso é usado de uma maneira dramática pra te surpreender às vezes. Tipo, por exemplo, quando o Joel, ele leva aquela porra daquela ferroada do caralho nas costas, ou na bacia, ou sei lá onde foi aquilo, eu pensei que ele tivesse morrido. E quando a gente reencontra a Ellie lá no meio da neve lá, eu pensei que o Joel tinha morrido e tinha ficado pra trás, e aí, tipo, quando ela volta pra cabana, reencontra lá e volta pra dar comida ou pra fazer curativo pro Joel e tal, eu fiquei, caralho, o Joel voltou, ele tá vivo e tal, sabe? Eu tive esse sentimento de surpresa, assim. Você realmente deu ele como morto, porque aquela parte eu joguei desesperadamente rápido pra poder seguir em frente, pra ver se o Joe aparece ou algo assim. Não, é muito interessante que a gente fica, beleza, o Joe morreu ou não morreu? A gente fica nessa dúvida e depois surge um novo personagem, homem, mais velho também, inofensivo, tentando ajudar ela, e a gente, beleza, então acho que esse cara fala que tem uma cidadezinha com comida, com gente pra proteger ela, entendeu? A gente fica, pô, interessante e tal, parece gente boa, mas não é, né? Não é gente boa. Nunca cai na dele. Já tinha aquele instintozinho, assim, tipo, de não confie no cara estranho que apareceu exatamente na hora. É aquela lição que mamãe ensina pra todo mundo e que a gente esquece sempre, né? Não pode com certeza, não fale com estranhos. Eu acho que o jogo ele não tem a pretensão de naquele momento te deixar confortável com ele, tanto que ele não fica. Ele tem a pretensão de te deixar confortável quando vocês são abandonados sozinhos, né? O ajudante lá do David, ele vai buscar alguma coisa pra trocar com ele, né? Remédio, né? E aí vocês ficam juntos combatendo zumbis, né? Assim, e vai meio que estabelecendo ali uma confiança,
Assim, a princípio não, mas daqui a pouco um tá passando arma pro outro, um tá ajudando o outro. Sim. Aí o jogo vai te falando o seguinte, pô, o jogo é talvez malandro. é pra você desconfiar dele, mas daqui a pouco o jogo tá tipo, não, aqui ó, vocês se ajudando e tal, tá uma parada maneira, não sei o que, daqui a pouco Você enfrenta um ele Ele conta... cria uma relação, ele força que vocês exatamente. criem. Isso é fantástico. Não, eu acho muito legal que a Ellie, apesar dela ser criança, ela tem uma força e uma voz muito própria. E muito diferente das personagens femininas, assim, tipo, em geral, de jogo, né? Que, honestamente, tendem a ter um pouco de... ser um pouco caracterizadas. Sim, com certeza. Não só a sexualização, mas elas sempre são o extremo de uma característica que as define. É muito raro você ter uma personagem que seja realmente profunda, real, assim, realista, que tenha camadas, que tenha informações e defeitos e segredos. A Ellie, ela é uma personagem que a gente vê ela se desenvolvendo, mas desde o primeiro início, desde a primeira vez que a gente vê, ela tem uma personalidade própria. Ela não tá simplesmente ali e ela faz muita questão de provar isso, de mostrar isso, até pro próprio Joe. Não só pra gente como jogadores e espectadores, né? Como todas as vezes em que ela quer provar que ela é capaz de ajudar e de defender o Joe da mesma forma que ele tem de defendê-la. Mas sem perder a inocência, sem perder a infantilidade dela, que a gente vê isso muito no início. Aqueles momentos de não saber ainda o que é um perigo, o que não é, gosto por música. Ela é cheia de detalhes, assim, tipo, e é uma personagem muito forte, assim. Ser real. Sem ser uma Lara Croft da vida, que é uma personagem maravilhosa e tem sua importância, que é a Miss Perfeitas, vamos combinar, né? Que uma mulher forte, assim, o personagem mulher forte, né, no cinema, pelo menos, virou meio que um jargão, né? Porque antes, assim, esse estereótipo da mulher forte foi um pouco criado, assim, meio que pra poder combater um pouquinho o que antes era a mulher, o personagem de mulher paisagem, né? É a mulher que grita, é a mocinha, é o par romântico. Só que eles foram pro outro, eu sinto, pelo menos um pouquinho, que alguns acabam indo pro outro extremo da linha do estereótipo. Às vezes a mulher é forte, mas não tem profundidade. Assim, ela luta, ela tira, e sabe, mas ela não tem profundidade. Quer dizer, acho que hoje em dia, mais que uma mulher forte, a mídia, estou falando de videogame nesse momento, carece sim de realmente mulheres assim, bem desenvolvidas, como é não só a Ellie, mas como é a Tess. A Tess, pelo pouco tempo que ela fica, só tipo as primeiras 3 horas, ela marca bastante. Com certeza, ela dá o tom das relações, das interações deles. E não é só a Ellie e a Tess, né? Tem a Marlene, cara, que é a líder dos vagalumes. Ela é a líder de uma organização. E ainda por cima uma mulher preta também, tá ligado? Que é muito difícil de você ver uma personagem preta tendo uma função importante num jogo desse, tá ligado? É muito difícil você ver isso. Eu acho que não só a Ellie, cara, eu acho que a construção, a carpintaria dramática do Last of Us, no geral, ela é muito bem resolvida, sabe? Que desde o início do jogo, logo no primeiro diálogo da Sarah com o Joel, você percebe claramente que eles são dois personagens que você consegue enxergar vivendo no mundo real. Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordada? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, Quê? É legal, mas eu acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. Vai sonhando. Sabe, ela não é a filha coitadinha, sem personalidade do Joel, que fica falando frasezinhas batidas e clichê. Não, você percebe que é uma relação cheia de humor,
Isso é uma coisa muito importante. Existe sarcasmo, existe até um pouco de ironia na maneira como eles falam, uma certa irreverência, que acaba sendo muito determinante para pautar aqueles personagens no mundo real. E aí, quando a gente vai conhecer a Ellie, você percebe que é a mesma coisa. É uma personagem muito similar, e é interessante esse negócio dos arcos se espelharem, né? Tipo, ela não é exatamente substituta da Sarah, mas é quase como se ela estivesse assumindo um papel, assumindo um manto. Inclusive, a última cena que a gente vê com a Sarah é o Joel carregando ela no colo, e no final do jogo, não é exatamente o final, mas é a penúltima cena do jogo, vamos dizer assim, é ele carregando também no colo a Ellie pra fora do prédio lá dos vagalumes. Então é uma rima visual, assim, que é curiosa. Então, assim, esse negócio dos arcos eles se espelharem é muito interessante, e depois, quando a gente vai reencontrar a Ellie, ela é uma personagem que, de novo, tem senso de humor, ela é uma personagem que ela tem atitude, ela tem presença, ela não é uma personagem, principalmente, ela não é uma personagem que se deixa definir pelo Joel. Ela não é uma sombra do Joel, ela tem vida própria. A gente consegue enxergar, por exemplo, o Joel morrendo e ela se tornando a protagonista. Não é à toa que, assim, a discussão sobre quem é a protagonista de Last of Us ela é bastante longa, pode ser tanto o Joel, pode ser a Ellie, enfim, a gente pode entrar nisso depois também, mas o que é interessante é que a Ellie, ela até as fragilidades dela são fragilidades humanas, como por exemplo, ela não saber nadar, ela não saber assobiar, ela não saber tocar violão, e isso é uma coisa que o Joe quer ensinar pra ela, né, ela tocar violão e tal. Inclusive, um dos momentos mais tocantes, assim, do jogo, na minha opinião, um momento que eu fiquei, caraca, isso é muito bacana de ver. É aquele momento que eles estão chegando mais ou menos perto da região do Bill, e aí a Ellie, ela pela primeira vez na vida, ela é circundada por vários vagalumes, ela fica, caraca, vagalume de verdade, isso é maneiro e tal. Ela meio que gosta do negócio. É tipo um encantamento com o mundo que pra gente é normal, mas que pra ela não é. Sabe? É um negócio que é tocante de ver. E eu não sei se vocês também tiveram essa sensação, cara. Às vezes, quando a Ellie ela passa por um momento de maior fragilidade, como por exemplo no final, quando ela é capturada e ela é dopada e tal, eu meio que tinha esquecido que ela era uma criança e que ela tinha fragilidades. Porque ela, pra mim, ela era uma personagem tão poderosa e tão cheia de si, tão dona das próprias ações e do próprio destino, que quando você vê ela num momento de dependência do Joel, é um negócio que pega até de surpresa, sabe? Você tinha esquecido. Sabe, essa vida própria que ela tem faz esses momentos de maior dependência dela depois se tornarem mais, sabe, surpreendentes, mais chocantes, sabe? Porque é isso, é uma personagem que tem vida própria, tem personalidade própria. Não, com certeza. Eu acho que o jogo, ele cria expectativas em relação ao posicionamento de cada personagem e da relação deles, em especial da Ellie e do Joe, mas ele tá o tempo inteiro quebrando elas, o tempo inteiro mostrando, olha, não é apenas isso. Então nós temos vários detalhes ao longo do jogo em que você quebra a cara, literalmente, você não entende como que aquilo aconteceu, os momentos de fragilidade dela, o momento em que o Joe muda de posicionamento em relação a ela e passa a aceitar a presença dela mais, a parceria deles mais. Tem vários exemplos, assim, que são super delicados, assim, mas são muito fortes, né? E engraçado que vocês estão falando de todos esses momentos, e todos esses momentos, a grande maioria desses momentos são vistos em gameplay, né, cara? A gente percebe isso pela gameplay. A gente andando com a Ellie do nada tá mais distante, aí você percebe, beleza, ela não tá legal. Aí ela tá mais feliz, tá mais do seu lado, tá te ajudando na hora da porrada. Uma coisa que eu queria dizer nisso é que as pessoas parecem muito lembrar, assim, da Ellie, assim, realmente te ajudando, sabe, assim, tacando garrafa, subindo em cima dos infectados, esfaqueando eles, sabe, assim, só que isso não acontece de primeira. A Ellie, tipo assim, no início, quando você conhece ela, vocês não são essa dupla dinâmica. Ela fica muito mais atrás de você, sabe, ela fica muito mais distante, ela não pergunta tanto, ela fica muito mais na dela, sabe. Conforme vai avançando, aí ela começa a ajudar, aí ela começa a perguntar as coisas, começa a puxar assunto, começa já a ajudar mais na hora do combate, sabe? As pessoas não percebem isso, mas é muito sutil. Inclusive, verdade, demora muito pro Joe aceitar a importância dela na própria sobrevivência. Aceitar ela como uma parceira nessa empreitada, né? Nessa viagem que eles têm. Que é algo muito significativo, porque ele simplesmente não deixa ela ter uma arma. Sim. O momento mais frustrante do jogo pra mim, eu acho que é nesse momento, quando ela salva a vida do Joe, né? Que tem um cara, tá afogando ele numa pocinha, aí ela consegue pegar a arma e atirar nele, sabe? Assim, ela literalmente salvou ele. É muito frustrante quando ele desconversa. Tipo assim, ela fica tipo assim, porra, um obrigado, uma coisa, sabe? Tô aqui, tô fazendo as paradas. E ele fica tipo, vambora, sabe? Nossa.
Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Mostre o caminho. O Joe, ele sempre desconversa. Ele sempre desconversa qualquer situação, até o momento da casa, né? Que é um dos momentos mais fodas do jogo, que é quando o Joe confronta a Ellie. Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes... Decidir qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? Acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você! E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia. Ele não quer ter uma relação com a Ellie, porque ele tá com trauma da filha e tal, de todos aqueles momentos que ele teve com a filha. Ele não quer ter aquela situação de novo, entendeu? Não quer ter essa responsabilidade de ter uma criança de novo nos seus braços, tá ligado? Eu diria que quem confronta ali na cena da casa é a Ellie que confronta o Joel, né, cara? Porque é muito interessante isso, cara. O Joel, ele é um personagem também muito fantástico nesse sentido, muito interessante no sentido de ser um personagem rico, cheio de detalhes, tanto quanto a Ellie, porque desde o início a gente via que a relação dele com a filha também tinha alguns pontos ali que estavam sem nó, tipo o fato dele não dividir o mesmo gosto por filmes e algumas coisinhas assim que eles não batiam muito e tal. E é interessante porque depois, cara, à medida que ele vai se envolvendo com a Ellie, ele acaba preenchendo até mesmo essa lacuna. Tipo, a Ellie, ela realmente vem pra levar o Joel também, além de outras coisas, pra levar o Joel a um novo estado de espírito. O Joel, do final do jogo, é um personagem completamente diferente do que ele era no início. No sentido de ele ter uma relação mais harmônica com aquela figura que é meio que a filha dele. No início era a Sarah, no final é a Ellie, né? E é interessante, esse medo que o personagem tem desde o início, de novo, o fato da gente jogar com a Sarah no início do jogo faz a gente entender o impacto que isso gera pro Joel, pro resto da vida dele. De onde que vem esse medo? De onde que vem esse receio de deixar a Ellie tomar mais controle das situações, sabe? Por que essa demora tão grande dele em aceitar a garota meio como filha dele, entre aspas, né? Filha, entre aspas, adotiva dele. Por causa disso, porque a gente entende de onde vem esse medo do personagem, essa vontade de deixar o passado pra trás e ir viver novos ares. Esse medo dele de lutar contra os demônios do passado dele, de cicatrizar certas feridas, sabe? É muito interessante o personagem também. Pergunta, o Joel não é um personagem que marcou vocês muito, não? Eu vou te falar um negócio. Tudo que você falou tá certíssimo e ele me marcou sim.
mas a Ellie acaba marcando muito mais porque o Joe, por mais desenvolvido que ele seja, ele acaba sendo muito um receptáculo pro jogador, sabe? Mais que, tipo assim, ele expresse opiniões próprias durante a narrativa inteira, você não deixa de olhar as coisas pelos olhos dele, onde há lacunas de reação, você preenche. Então você acaba preenchendo, assim, o Joe um pouquinho com você. Então a Ellie acaba sobressaindo muito, todo mundo acaba sobressaindo muito mais do que o Joe, porque o Joe é um receptáculo pro jogador. E o Joey também, ele é um personagem meio errado, assim, vamos dizer, né? Ele é um cara que, ele já foi de tudo. Ele foi bandido, ele foi vagalume. Porra toda que teve nesse mundo, ele foi antes, nesses 20 anos que a gente não viu, né? Que a gente não sabe de história. Então ele é um cara, sabe, calejado. O cara vai pra cima, ele tortura, ele mata sangue frio, ele é um assassino. Ele é um assassino psicopata, ele é tudo. Então ele não é um cara que eu confiaria, sei lá, uma garotinha, pra ser sincero. Eu acho que essa é uma das características base dele. Por isso que ele faz de tudo, ele é de tudo. Ele se perde muito com a morte da filha, com toda a pandemia que aconteceu. E eu acho que é isso, na verdade, que abre um pouco de espaço pro jogador se inserir no Joe. Porque ele estando perdido, ele se retrai muito. Ele é muito fechado, ele se mostra muito pouco dele, até muito mais na frente no jogo. Eu acho que é essa associação, assim, que faz com que os outros personagens acabem se mostrando mais, né? Tendo mais voz, assim, mais atitude. Apesar dele ser um dos principais, ele ter uma personalidade muito forte e muito complexa, às vezes. É um personagem extremamente egoísta, assim. Ele é muito egoísta, tanto que o final reflete isso, entendeu? Isso que é um negócio, cara, isso que é brilhante no Last of Us, né, cara? Os personagens, eles são falhos, eles são imperfeitos, sabe? Eles são absurdamente problemáticos em maior ou menor grau. Por isso, porque eles são humanos, né, cara? A gente tava falando agora sobre a Lara Croft, né? A Lara Croft clássica, ela era um ícone, sabe? Ela era uma personagem iconizada, idealizada, imperfeita, praticamente perfeita, invulnerável e tal. E a Lara Croft mais recente, não, ela já é uma personagem mais humana, mais vulnerável e tal. O Last of Us é isso, cara. São personagens, assim, são pessoas normais no meio de um mundo completamente virado de cabeça pra baixo, sabe? Eles não são heróis, eles não são mocinhos, eles não são personagens de uma folha de papel em branco, sabe? Eles têm múltiplas dimensões dentro deles, né? Mas eu acho que isso é muito também da mídia do videogame, tá ligado? Que o videogame é isso, né? Você quer jogar com uma pessoa que não seja você. Você quer jogar com alguém foda demais, com um cara que mata todo mundo. Sei lá, o Red Dead, por exemplo. Você consegue ter aquela opção lá que você congela o tempo, marca todo mundo, todos os caras e mata. É uma parada que você... Puta que pariu, que porra, tá ligado? Ok, eu acho que isso tá sendo talvez um pouco... Acho que isso talvez esteja sendo um pouco quebrado recentemente, em especial por jogos indies e o aumento do espaço, né, desse tipo de jogos que são voltados pra história, né, mais do que pra mecânica, né? Eu acho que o The Last of Us foi um desses jogos que trouxe essa nova abordagem, assim, de trazer personagens mais reais, né? Que provou que essa abordagem não só funciona, como pode ser incrível. Pode realmente fazer com que as pessoas se envolvam e que não tem detrimento nenhum pra mecânica do jogo. Porque você continua tendo ação, você continua tendo uma complexidade ali na mecânica, no jogo, nas interações com o ambiente, que só alimentam a história, na verdade, né? Não te afastam em nenhum momento. Gente, quem jogou a DLC? Eu. Quem mais? Eu não joguei, mas eu assisti e... Nossa, como acrescenta pra história, assim, e pra personagem da Ellie, assim. Eu não joguei, mas eu vi trechos-chave. Eu posso logo, assim, pular de cabeça pra falar do elefante na sala? Por favor. Pode falar. A galera achando que Ellie beija meninas desde 2019, né? Porque, cara, a galera totalmente surpresa com aquele trailer na E3 do parte 2. E a galera, tipo, fica irritantemente focada nessa questão, sendo que eu tô tipo, gente, tá bom, eu entendo que nem todo mundo pode ter jogado, mas vocês não ouviram falar da DLC de 2013, sabe? Tipo, irmãos, galera supera, eu fico puto, assim, porque, tipo, cara, a Ellie, ela tem história bastante pra você não poder dizer que, tipo assim, ó o LGBT, o politicamente correto dominando tudo, sabe? Eles esperaram um jogo de 15 horas pra botar na DLC que ela gosta de menina, porra. Caralho, gente chata da porra. Só isso, desabafei, pode continuar. Não é chata não, é homofóbica mesmo, é completamente diferente. Isso é uma questão, assim, muito complicada, né? Eu tenho que dizer, quando ela contou a história de
como que ela descobriu da mordida dela, né? Eu já tinha a sensação de que tinha algo mais por aí, com a amiga, com tudo mais. Tinha muita emoção envolvida ali. A relação das duas é posta de uma forma, assim, tão linda e tão profunda que eu fiquei muito feliz, assim, da forma como eles fizeram. Total, cara. Total. Ter tirado o tempo e o destaque de ter feito uma DLC pra contar as relações da Ellie, né? Porque acho que no fundo, a DLC é basicamente sobre as duas relações mais importantes que ela teve, né? Que é a Riley e o Joel. E a parte da Riley, cara, é uma parte muito pessoal, assim, né? Porque você não tem nenhuma mediação, é só você andar e viver aquele momento com... É a noite das minas. A Riley, tá ligado? Girls Night. É muito bom esse momento, é muito pessoal, é muito íntimo, tá ligado? É divertido de você jogar esse momento. Você, obviamente, tem aquela preocupação de, beleza, a gente tá aqui já tem um tempinho, será que vai vir alguém? Ai, meu Deus. Fica aquela aflição, né? Mas, no geral, você tá curtindo. Você tá lá, pô, tirando foto, que é muito legal esse momento. Tem o carrossel, que é lindo. E você fica aflito, né? Acho que isso é muito do The Last of Us, tá ligado? Você tem um momento de tensão e logo depois tem a calmaria. Você fica relaxado. Que você liga as luzes do shopping, tem muita delicadeza nesse jogo, né? Apesar de ser um jogo de ação e de ter muita violência, também tem muita delicadeza, né? Isso é algo muito raro, eu acho. Você conseguir um equilíbrio bom desses. Sim. Eu gosto da parte do presente, né? Que é a Ellie cuidando do Joe. É legal e tal, mas não é também esse wow, tá ligado? É legal. Poderia estar no jogo normal aquele momento, entendeu? Eu acho que eles queriam balancear, porque eles realmente não, assim, na história, na parte com a Riley, queriam balancear um pouquinho com o gameplay lá na parte do Joe. Deixa eu só soltar isso aqui rapidamente. A principal contribuição da DLC, que fez uma coisa que, tipo assim, que o parte 2 vai fazer bem agora, e que as pessoas podem até achar que tava no primeiro jogo, mas não tava. Tava só na DLC, que é a possibilidade de você interagir com os dois elementos, que é interagir com um zumbi e com humanos na mesma sala. É só na DLC que você pode, por exemplo, tacar um tijolo num humano, o clicker ouve e vai até ele. Isso, acho que em questão de gameplay, foi a maior contribuição da DLC. Eu acho uma DLC pra época, que era uma época muito difícil em questão de DLC, né? Não sei se o Bernardo lembra, vocês lembram, que era aquele abuso de DLC, qualquer coisa era DLC, os caras tiravam qualquer parte do jogo pra botar em DLC e cobrava zilhões de reais, de dólares lá pra galera comprar, entendeu? Aí veio a Naughty Dog e lança, 2 horinhas de gameplay por, sei lá, na época eu comprei por R$15, hoje tá mais caro, né? Mas na época tava R$15, assim, porra, do caralho, tá ligado? Acrescentou muito pra história da Ellie. Quem não jogou, assim, eu acho que recomendo jogar muito, assim, ou pelo menos ver, assistir, né? Que vai ser importante pro 2, a DLC. Cara, eu acho que o momento mais, assim, importante dessa DLC, como o Bernardo já adiantou, é o beijo, né? Eu acho que é o momento mais fofo do The Last of Us até hoje, né? Esse beijo. A cena é muito bonita, a cena é muito fofa, que elas ficam dançando lá, e todas bonitinhas, e do nada vem o clima e ela decide beijar. Isso aí! O que você... Sério? Cá! Sobe logo aqui. Que idiota! Vem logo! Aqui! Que isso? Ei, o que foi? Não vai. Pelo quê? O que a gente faz agora? Vamos dar um jeito. Mas acho que a Marlene não vai cair. Espera. Riley! E rolou uma discussão, não sei se vocês lembram disso, rolou uma discussão na época que esse beijo foi intencional ou não foi? Vocês acham isso? O que vocês acham dessa porra? Só vou resumir meu ponto aqui antes da galera continuar a se aprofundar, mas eu acredito que é o seguinte: sexual, não. Romântico, talvez. Na amizade, é a verdadeira amizade, assim, com certeza. Eu vou dizer o seguinte: foi um beijo de amor, mas uma definição altamente abstrata
e cinzenta de zona cinza, né? Nem preto nem branco, de amor. É isso que eu vou te dizer. Nossa, Mas é amor discordo romântico, completamente. elas vão namorar e tal, vão ter filhos, não. Pode ser aquele amor de amizade, pode ser um amor romântico, mas pra mim é isso. Foi um beijo de amor, um beijo de, cara, eu, você, aqui. Foi isso. Cara, tem que lembrar também que aquele momento pra Ellie foi a primeira vez dela, né? Ela é uma criança que cresceu nesse mundo maluco. Ela nunca teve essa oportunidade. E quando teve, sabe? Quando ela começou a gostar de uma pessoa, ela sentiu isso. Então, Assim, foi a primeira sensação que ela teve, entendeu? Será que alguém teve essa conversa com ela sobre sentimentos, sexo? Talvez ela teve essa conversa? Será? Não, provavelmente não, mas quantas pessoas passam sem nenhuma confusão, sem ter tido uma conversa séria sobre isso? Sim. Essas coisas acontecem. Eu acho o seguinte, quantos primeiros beijos na vida foram intencionais, pensados, racionalizados e decididos? As coisas acontecem, elas estavam num momento extremamente profundo, as duas, né? Talvez o jogo não tenha tido a intenção de definir e categorizar aquilo como algo romântico. Talvez o beijo simplesmente tenha acontecido, mas eu acho que pelo contexto, a Ellie, ela pede para que a Riley abrisse mão de um dos grandes sonhos dela para que elas ficassem juntas. Independente se o beijo foi proposital, foi pensado ou não, essa foi uma decisão que com certeza foi muito difícil, porque isso é uma decisão muito difícil de se tomar, e que levou aquilo. A Riley ficaria pela Ellie, sabe? Essa decisão, aquele momento, foi uma constatação do amor que as duas sentiam uma pela outra. Não, sim, eu acho que com certeza é algo romântico. Mas também, minha opinião, talvez não tenha sido algo, nem tenha sido pensado ou planejado ali dentro do jogo, tenha sido algo que simplesmente foi natural e aconteceu como tantos primeiros beijos são. Como você falou, a maioria dos primeiros beijos nada mais são do que fruto de um contexto / sentimento / atmosfera da hora ali. É que pra mim, assim, eu tô jogando muito esse verde em dizer que foi um meio termo entre tudo, porque assim, no final dos contos, eu tenho dificuldade em imaginar o que é um beijo pra Ellie, sabe? Assim, alguém que não teve referência de filmes, que não teve mãe, pai. Onde que ela aprendeu o que é isso? Então, assim, ao pensar, tipo assim, como é que ela chegou àquele conhecimento? E mais do que tudo, qual que é a deixa pra você fazer isso? Por que se faz isso? Eu entro numa espiral que, assim, eu fico sem resposta, então por isso que eu acabo jogando muito numa zona cinzenta, sabe? Porque eu não sei, realmente não sei. Cara, mas não tem ela não viveu em várias zonas de quarentena? Ela não viu, será que ela não viu pessoas beijando? Algo desse tipo? Então, não é possível. sim, podemos fazer 1500 teorias, mas é aquele negócio, quer dizer, digo, alguém puxou um assunto com ela e contou pra ela, ou foi só na base da observação? Porque na base da observação a gente pode tirar muitas conclusões erradas. Eu acho que ela teve contato com outras crianças, então é que nem, sabe, como é que a gente descobriu sobre sexo e tal? Poxa, com amigos, tem gente com internet, né? A gente teve internet também pra ajudar, conversa com amigos e tal, essas coisas, que ela também deve ter acontecido isso. É algo que não necessariamente precisa incluir pais ou uma família estruturada, ou até adultos, mas nós temos comprovação de que ela teve contato com outras pessoas da idade dela, porque ela estava numa escola e foi assim que ela conheceu a própria Riley. E ela estava numa área em que a vida não simplesmente parou, né? Eu acho difícil ela não ter tido contato com outros casais. E mesmo assim, eu acho que é extrapolar muito, considerar que ela não teria pelo menos uma intuição. Beijos são universais, assim, tipo, independente da cultura, são sempre um ato e uma demonstração de amor. Você acha? Acho que pra isso é uma discussão antropológica pesadíssima, dizer que beijo é universal e natural, sabe? Acho complicado, né? Não vou dizer exatamente que seja natural pra todas as pessoas, porque tem pessoas, óbvio, que sempre vão ter aqueles que não se sentem confortáveis ou que não veem a necessidade de contato físico, de qualquer forma que seja. Não tem que... Acho que a gente não tem nem que entrar nesse debate, porque qualquer generalização, quando se trata da espécie humana, é loucura. Eu vivendo a cena, vendo a cena, eu senti muito. Essa foi a minha intuição. Vendo ali aquele momento que foi um momento muito especial entre as duas, né? É uma cena muito bem coreografada, né? Desde de como que começou até o final, porque o final da cena também você fica, caralho, fudeu. Não, e a prova de que é uma cena extremamente bem bolada é que todo mundo sabe que, independente de que tipo de zumbi, você não faz barulho alto. Você não coloca música alta. E a gente esquece disso, né? Ninguém pensa nisso assistindo essa cena. Porque você tá ali naquele momento de cumplicidade e, sabe, de carinho das duas. Em que o mundo deixa de existir. Pra elas, só aquilo existe.
tudo mais tá parado. E pra gente também, o jogo é muito bem bolado nessa conexão que a gente tem com os personagens, no nível emocional. Realmente, é uma sequência, assim, tipo, de muito sucesso, né? E chegando nos finalmente, gente, vamos agora falar do final de The Last of Us, cara, que é polêmico. Um dos maiores finais de games da história, um final muito polêmico, cara, que é a mentira do Joe, cara. Tá, vem. Peraí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha. Minha melhor amiga tava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse: vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Não só a mentira, como toda a sequência do hospital, né? Que é incrível. Todo aquele lance da cena das girafas, até o túnel, sabe? Toda essa sequência do hospital eu acho inacreditável. Todo esse final do jogo em si, sabe? Eu queria lançar a pergunta, que tipo assim, hoje infelizmente já é canônico que a Ellie não acreditou no Joe. Já é canônico isso. Mas na época, quando ainda era pra isso gerar algum tipo de dúvida, de ambiguidade, o que vocês achavam? Cara, é muito rápido, né, cara? Mas ao mesmo tempo, a ênfase dela, eu não sei, eu não pensei muito na reação dela, mas eu acho que, afinal de contas, ela não tem mais muita alternativa também. O que ela ia fazer se ela não acreditasse? Ela ia pra que lugar? Ela ia ter que continuar a jornada dela ali. Eu acho que inevitavelmente isso vai entrar em choque. Que ele mentiu, a gente realmente já sabe que ele mentiu. Toda aquela passagem ali pela Marlene é muito conveniente ali. Tudo ali que a Marlene fala naquele finalzinho ali faz sentido. O fato de ser uma doença no cérebro e tal, iam ter que fazer uma lobotomia na Ellie. É uma relação meio possessiva do Joel, né, de não querer afastar a Ellie para o resto do mundo e tal, sabe? Eu acredito que ela não confia muito, mas ela meio que deixa passar porque não tem alternativa, sabe? Vai ficar aquela coisa entre os dois, né? Quer dizer, digo, isso eu sinto que a gente vai ver no The Last of Us Part 2, quer dizer... com certeza vai ter. Há uns anos teve aquele evento, né? Uma Noite ao Vivo, né? One Night Live. Recriou com os atores, né? Do jogo as cenas no palco, foi transmitido no YouTube e tal. Teve uma polêmica porque eles mostraram uma cena inédita, né? Um prólogo, mas não transmitiram. Mas, enfim... Claro que vazaram várias descrições e câmeras
Fizeram um final secreto. Fizeram um final secreto que ninguém... Só viram nessa exibição do teatro e tal. Que deixa bem implícito, deixa assim, explícito, na minha opinião, que a Ellie sabe que o Joel mentiu. Por isso que eu considero canônico. Eu tenho certeza que essa dúvida fica na nossa cabeça porque essa sequência é muito bem filmada. O jeito que ele decide enquadrar a Ellie e decide não cortar para o Joel quando ele fala, né? Ele dá a resposta dela e ela demora a responder. Ela fica pensando a câmera nela, a gente acompanhando o olhar dela e ela fala... Ok, e acaba. Pra mim, claramente, ela falou, ok, vou falar que eu acredito pra não dar merda e a gente continuar nossas vidas e é isso. Você lembra naquele momento das girafas, que é ali que ela decide, o Joey conversa com ela e fala assim, olha só, a gente pode esquecer isso e voltar lá pro Tommy lá e viver nossas vidas e esquecer tudo isso que a gente passou. Ela fala, não quero que a nossa jornada seja em vão, a gente precisa continuar porque eu quero salvar a humanidade, eu quero fazer isso. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão. Ela já tinha escolhido ali. Ela já tinha deixado claramente pro Joe que, cara, eu quero fazer isso. Haja o que aconteceu, eu vou fazer Pior isso. que eu não tenho certeza, assim... Eu também não. Pelo que eu conheço da... Assim, eu digo o seguinte, pelo que eu conheço da Ellie, apresentada a escolha pra ela, eu tenho a impressão que ela ia optar por morrer. Mas eu eu acho que ela não já sabia. O Joel não quer ir embora ali, não necessariamente porque ele acha que nunca mais vai ver a Ellie, ou que ela vai morrer e tal, mas porque, tipo assim, eles são duas coisas, né? Um é aquela coisa de que... O mesmo sentimento que leva ele a fugir com ela, que tipo assim, ele não quer reviver o trauma dele. O trauma que arruinou toda a vida dele, que ele nunca mais tem um momento de felicidade, ele não quer reviver aquilo, ainda mais perdendo a única coisa que trouxe pra ele alguma alegria. E cara, é como ele disse lá no início do jogo, e que não teve razão pra mudar isso. Que foi, ele não acredita que isso vai dar certo. Ele não acha que isso vai dar certo. Ele quer ir embora, não necessariamente porque ele acha que ele tá abandonando a humanidade, mas porque ele acha que isso aqui é uma bobeira, a gente não vai salvar ninguém isso aqui, sabe? De novo, ele só pensa nele, né? Ele só pensa no rabo dele. E tem uma coisa que eu não sei nem se vale a pena debater muito, porque eu não sei se passa pela cabeça do Joe, por conta de todas essas características, mas ninguém deu escolha pra ele. Pela situação que ela chegou, ninguém perguntou se ela estaria disponível, se ela faria aquele sacrifício. Porque é um sacrifício. Independente da gente achar se ela faria ou não faria, não tem como a gente saber. Porque, claro, que ela estava disposta a correr o risco de acontecer alguma coisa, de sofrer um acidente, de que fosse nesse meio do caminho para tentar encontrar uma cura. Mas ela não sabe em nenhum momento que ela não vai participar desse mundo que ela estaria ajudando a criar. E isso é algo muito forte também nesse final. Cara, é interessante porque essa decisão final do jogo, né, do Joel contar uma mentira pra Ellie e isso determinar como a jornada deles dois vai prosseguir, como que eles dois vão, enfim, continuar juntos, isso joga até uma questão a respeito do caráter do Joel. Tem muita gente, inclusive, que defende que ele é o antagonista do jogo, o que eu acho que é uma definição um pouco difícil de fazer, porque afinal, desde o início ele era meio que o protagonista, a gente achava isso e esse bastão foi passado pra Ellie depois. Enfim, o conceito de protagonismo versus antagonismo é um pouco mais complexo do que parece que é às vezes. Mas enfim, a dúvida, vocês acham que o Joel é vilão do jogo? É uma pergunta muito difícil, porque tudo que o Joel faz no jogo, que é quando a gente controla e tal no gameplay, é uma parada assim que um mocinho não faz, né? Geralmente nas histórias. Matar, torturar, matar sangue frio a galera, um tiro na cabeça e foda-se. O cara não tem sentimento, entendeu? Ele não demonstra sentimento. É um cara totalmente frio. Ele é um sociopata, é um psicopata, entendeu? Psicopata? Acho que não, cara. Porque olha a relação que ele tem com a Ellie, tá ligado? É um negócio muito mais empático do que... Mas você não acha que ele voltou, ele descobriu essa relação durante o jogo, nessa jornada? Porque ele não tinha essa relação, ele não tinha esse sentimento mais. Pra ele a vida tinha acabado, ele estava vivendo. Estava mais um dia. Eu não acho que a gente possa chamar ele de psicopata. A gente pode falar que ele tá traumatizado, a gente pode falar mil coisas nesse quesito. Ele pode estar, negando uma parte dele pra ser sobrevivente nesse mundo.
Eu acho que isso tá muito associado a ele ter se perdido. Mas eu não acho A humanidade que dele foi embora, né? A jornada do jogo é o Joey retomar sua humanidade, né, cara? É complicado porque, tipo, a gente vê, tipo assim, todos os lados do Joe, né? Porque uma hora a gente vê ele ali com a Ellie, sabe? Assim, quando a gente gosta de ver a relação dos dois avançando e ficando mais íntima. Mas, assim, é difícil a gente, né, fazer vista grossa pra, tipo, o quê? Tem umas 2 cenas de tortura que ele faz? É a tortura final lá dos canibais, né? É a tortura do canibal lá que ele... Não precisava torturar os caras pra tirar informação, mas ele, foda-se, ele tortura os caras, mata um na frente do outro e é isso, segue o baile. Eu acredito que, assim, ele não é psicopata, porque pra ele ser psicopata ele teria que ser incapaz de sentir empatia, sentir qualquer coisa por outros, né? E a partir do momento que ele sente algo pela Ellie, assim, ele é um cara apático a partir do momento que ele sofreu o trauma, mas a relação dele com a Ellie é uma relação claramente de empatia, de sentir algo por outra pessoa. É que muita gente condena o Joey pela sua atitude final, né? Desse lance dele sair matando todo mundo que vê pela frente, matou os médicos que poderiam ter salvado a humanidade, os caras implorando pra não matar, ele matou, entendeu? Eu não sei se aquilo é uma escolha nossa ou não, eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza, vou botar a mão no fogo, eu tenho quase certeza que o primeiro médico você precisa matar, porque o primeiro médico ele pega não, também acho. A faquinha cirurgião, bisturi. Ele pega um bisturi e coloca entre você e a Ellie. Então o primeiro eu acho que você precisa. Os outros não. É contigo. Mas eu garanto que todo mundo matou aqueles dois. Eu não matei. Não matei. Olha só, temos uma pessoa... Seu lixo, mano. Eu meti a escopeta na cara. Eu meti a 12 na cara. Não, as únicas 2 pessoas que eu matei, inclusive, no final, foram o primeiro médico, que é obrigatório, e a Marlene, que também é. Não, pô, você matou todos os soldados que tem naquela porra, você matou todos os soldados. Sim, é verdade. Aí não conta, porra. Ele dizimou os vagalumes, cara, não existe mais vagalume, o Joe acabou com todo mundo. Mas o Joe, ele não é psicopata que nem o John Wick, por exemplo, que é um cara que se diverte matando as pessoas. Não é. O Joe é diferente. Voltando aos vilões, eu acho que esse jogo tem um vilão. Não é desse, chama David, maior filho da puta desse jogo. Canibal pedófilo, mano. Vai se fuder. Caralho. É o mais puta do cara jogo. Escroto, cara. Eu não sei se ele exatamente é o vilão ou se ele representa o que o vilão seria, assim, uma corrupção completa da moral do ser humano, assim, dentro daquele contexto, né? Tipo, o que as pessoas são capazes de fazer, não exatamente mais para sobreviver, porque isso já é extremamente questionável, porque existem grupos que estão muito bem, obrigada, dentro dessa sociedade, mas simplesmente até onde que uma pessoa é capaz de ir, né? E a desculpa que ele dá pra comer gente, né, é porque, tá no inverno e tal, difícil de achar. Cara, eles acabaram de achar um fucking alce gigante. Como é que não tem comida pra comer, tá? Porque você precisa realmente comer gente. Geralmente quando você tem que comer pessoas, é quando a situação acabou, não tem mais comida, você precisa de comer, então você vai comer uma galerinha que morreu, entendeu? É isso. Não, mas existe um abismo entre você comer uma pessoa, assim, tipo, por uma extrema necessidade, que literalmente morreu de fome, como o resto do seu grupo vai morrer, e você caçar pessoas, porque era o que eles faziam. Parece que eles comem gente por diversão, porque eles gostam de comer gente, entendeu? Não é uma parada de sobrevivência. Agora, é curioso isso, né, cara? Uma coisa que me saltou muito, uma mensagem, assim, do Last of Us que ficou muito na minha cabeça ao longo do jogo, assim, é que, caralho, os seres humanos, no geral, eles são muito mais monstruosos, muito mais assustadores do que os zumbis. Muito mais. Cara, os zumbis no jogo, eles só estão lá porque estão lá, entendeu? Tem que estar, porque o mundo ficou daquele jeito, né? Histórico. Exatamente. Mas vou te dizer, isso aí, pra mim, assim, não tirando esse mérito do jogo, mas isso aí já é meio batido, já é meio clichê em coisa de zumbi. Tipo, não são os... Quer dizer que os zumbis não são os verdadeiros monstros? Olha para a câmera. Sim, ok. Assim, mas o momento de terror, o maior momento de terror desse jogo é com zumbi, né? Que é naquele momento do hotel. Cara, o momento do hotel é aquele que o Joe cai no poço e ele tem que voltar. E aí ele tá lá sozinho, ele tem que voltar desesperado. Daí ele tem que ligar energia pra voltar. E ele liga a energia e vê uma caralhada de zumbi, irmão. Uma caralhada.
Um barulho enorme, luz ligando, você fica desesperado naquilo. Espora, você não enxerga nada, tá tudo escuro. É uma situação tão simples de você fugir. É só você sair e passar a porra do cartão e ir embora. Eu fiquei tão puto quando eu descobri isso. Eu perdi, tipo, 1 hora naquela bosta. Mas, assim, essa é a parte mais assustadora do jogo, assim, de longe. Mas tem uma parte do jogo específica que me deixou mais agoniado, que foi a parte do restaurante pegando fogo, lá com o David. Puta, cara, aquilo ali. Porque ali você tá contando uma criança contra um pedófilo, né, meu querido? E aquilo é, assim, não é. Pode até não ser tão assustador, pode até não dar tanto susto, mas é uma cena forte, pesada, visualmente, em termos de atmosfera mesmo, é um negócio incômodo pra caralho, sabe? O cara te pega do nada e te dá uma facada no meio do bucho, tá ligado? Não, e quando ela mata o David, cara, puta que pariu, a criancinha que existia ali dentro da Ellie foi embora, né? Morreu ali. Exato. Foi nesse momento que a Ellie deixou de ser criança. E o Joe chega, abraça ela, chama ela de garotinha e tal. Cara, é foda. Perturbador aquilo aí. Foda e perturbador. Eu acho que a principal função da cena das girafas é lembrar que, tipo, a Ellie não morreu, sabe? Acho que o nosso instinto é achar que, tipo assim, cara, ela nunca mais vai ser a mesma depois disso. Tanto que a gameplay acho que é do outono, né? Primavera, né? Que vem depois, não sei. O gameplay entrando na história, que é a Ellie muito distante, não falando com você, não responde direito. Aí vem a cena da girafa, que é pra meio que mostrar que a Ellie ainda tá ali, sabe? É perfeita essa cena, né? Porque, como o Bernardo falou, a Ellie tá ali, você percebe que a Ellie não tá ali, ela tá totalmente afetada pelo que aconteceu, e vem as girafas e ela volta a ser a Ellie que a gente conhecia, entendeu? E algo muito curioso, isso é algo que eu não percebi jogando, mas eu assisti recentemente o jogo. Essa cena, pra mim, começava quando ela encontrava as girafas. Aquele pequeno momento, assim, tipo, de luz dela. Quando você começa a perceber que ali, logo antes, o Joe precisa de ajuda pra subir e pede ajuda com a escada. E é a primeira vez que a Ellie não estava lá. Sim, é a primeira vez que ela ignora o pedido dele, porque ela tava tão centrada e tão, assim, pra baixo, né? Que ela não tá ali. Amo demais esse momento. Olha como é que a jogabilidade foi usada pra te enganar de uma maneira dramática, sabe? Sim. É interessante isso, cara. Esse momento das girafas, cara, ele é uma âncora no mundo real, tipo, o mundo não acabou, sabe? E não só pra ele, mas pra nós, assim, como jogadores, né, cara? Isso é o que torna tão emblemático esse momento, né? Tipo, a gente olhar, ver que a natureza ainda existe, o mundo não acabou. E, cara, é muito bizarro você jogar esse jogo nesse momento exato da pandemia do coronavírus e tal, porque, cara, você vê, cara, existem reportagens aí ao longo do mundo inteiro de, tipo, macacos no meio da rua foram liberados, a poluição do mundo deu uma regredida porque os seres humanos ficaram em casa. Meus pais tiveram que ir à rua em março, mais ou menos, de carro e tal, e eles falaram que o cheiro das árvores estava diferente, sabe? Então, você vê essa cena das girafas nesse contexto é um negócio que você pensa, porra, faz todo sentido, sabe? O mundo seria assim mesmo pra natureza. Mas meu momento preferido mesmo, depois dessas menções honrosas, meu momento preferido mesmo, vou tentar diferenciar um pouquinho do que a galera geralmente diz. É ali lá no final, quando a gente tá pra, tipo, andar em cima de um ônibus, né, que o túnel meio que virou um canal, né, violento de água. A gente cai dentro do ônibus, aí a Ellie pula pra nos ajudar, não sei o que, enfim, toda uma tensão. A Ellie cai, é puxada pela correnteza, a gente tem que ir atrás dela. Ellie, sai daí! Ellie! Agora vai!
Vamos. Mãos pra cima. Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! Cara, esse é o momento que, tipo assim, eu por faço cinema na faculdade e tal, eu tenho uma relação diferente com narrativas e tal. Eu assisto de forma mais ativa do que passiva, né? Eu vejo analisando e buscando, entendendo e tal. Mas nesse momento, todas as minhas barreiras caíram e eu fiquei desesperado. Eu fiquei apertando X, triângulo, sei lá, pra abrir a porta do ônibus, igual um corno pra correr atrás dela. Mano, puta que pariu, eu fiquei muito tenso. E é um momento de gameplay, né, cara? Com certeza eu, o Guedes e a Júlia vai falar que o momento de cutscene que a gente vai lembrar, mas você lembra o momento de gameplay, isso é muito interessante. É, que é muito... E é muito bom esse momento, Sim, né? é uma aflição do caralho. Um dos meus preferidos, talvez o momento mais interessante pra mim do jogo, esse que foi a primeira coisa que me marcou, foi a morte do menino Henry, né, cara? Droga! Que cheiro bom! Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Ai, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry, Harry, o que você fez? vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam, Oh, ok, calma. é sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa! Henry, não! Ai, meu Deus! Que ali é muito interessante, porque você passa por tanta coisa com aqueles dois. Tem aquela porra daquele carro te seguindo pela cidade toda. Depois você tem que pular e você cai numa... Eu não sei se é uma ilha, que porra que é aquela. Acho que é na outra parte da cidade, né? Aí você cai lá, tem que passar pelos esgotos. Aí, meu Deus do céu, aí tem toda aquela aflição naqueles esgotos. Lá e você descobre que tinha uma cidadezinha naqueles esgotos. Aí tem toda uma tensão naqueles esgotos. E quando você consegue finalmente chegar na casa, ainda tem um monte de gente pra enfrentar lá, caçador e não sei o que. E você tem um momento de calma e você, pufa, consegue respirar, né? A gente vai dar aquela respirada pra continuar. E não respira. Logo em seguida vem a cena, o moleque se transforma, o irmão mata o moleque e depois se mata, se culpando, tá ligado? A gente pensa que ele tá culpando o Joe, só que ele se culpa e se mata. Cara, toda essa passagem do Henry e do Sam é completamente diferente do que a gente imaginava, né, cara? Primeiro, ele é um filho da puta, depois ele age como um filho da puta, inicialmente. Na verdade, inicialmente, a gente acha que ele é só mais um bandido, ou quer dizer, só mais um caçador, só mais um, enfim, só mais um canibal Tanto que o Joe ia matar ele, né? O Joe ia matar, ele até falou, cara, eu ia matar você. Aí depois ele abandona o Joe e a Ellie, e depois, cara, quando eles se reencontram, a gente acha, pelo menos eu achei, que ia rolar uma dinâmica, uma química ali com a Ellie e com o Sam. Assim, eu não sei quanto a vocês, eu tava começando a shippar os dois ali, real oficial. Acaba que a gente acaba fazendo um pouco isso, né? E aí, caraca, o menino morre, velho. É muito chocante aquilo ali. A gente acha que eles vão continuar com a gente pra ter um certo tempo de gameplay, né? Pô, beleza, agora eu tenho um grupinho, vamos formar um grupinho. Não, dá um desastre. Eu acho que é como a cena é feita, né? Ele aponta pro Joe a arma, depois se mata e vem a tela preta. A clássica tela preta do The Last of Us. Com a música sobe, do Gustavo Santaolalla, uma coisa que a gente não falou, é a música do jogo, a trilha sonora. Precisa falar, que é uma música... Não precisa nem falar, né? Lugar comum. Pois é. Pronto, próximo. E vem o violãozinho, cara, e você fica boca aberta, fica, puta que pariu, o que eu acabei de ver? Depois, sei lá, quantos meses depois eles já estão no outono, né? Cara, aí você fica, caralho, o que aconteceu, cara? Porra, não custa lembrar que a trilha sonora é do Gustavo Santaolalla, é um cara de cinema, né? Ele é colaborador do Inhárritu, né? Dos filmes do Inhárritu, ele fez a trilogia lá do Amores Brutos, o 21 Gramas, o Babel, ele ganhou o Oscar pelo Babel, inclusive, e cara, todo mundo lembra do violãozinho lá do Brokeback Mountain, né? O pão, 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 pão e tal. Cara, a trilha do Last of Us é bem esse estilão mesmo. É bem essa pegada, assim. É uma coisa meio intimista.
mal. Será que é a trilha dele mais marcante do The Last of Us? Eu acho que é, hein? Eu não sei, cara. Quando toca o tema, todo mundo reconhece o violãozinho, cara. Todo mundo reconhece aqui, quem é da área, assim, do jogo, do que jogou e tal, né? Pra mim, a música do Brokeback Mountain é muito marcante ainda, mas assim, é interessante, né, cara? Porque o Last of Us é um jogo de zumbi, de corre-corre, de tiro e tal, e a música é uma música melancólica, intimista, sabe? É curioso isso, né? Eu acho ele com um músico muito bizarro, porque se você for procurar uns making-offs do jogo, entrevistas com ele, você vai ver que, tipo assim, esse é um cara que, tipo, ele fala na lata que, assim, não sei escrever música, não sei ler música, mal sei usar instrumento convencional, invento uns sons aí, faço umas paradas, o cara todo humilde, todo foda-se. E ele é aquele cara que ele gosta de fazer som com coisas que não são instrumentos, entendeu? Ou instrumentos alternativos, ele busca muito instrumento que ele não conhece, ou uma coisa na regional. Instrumento, assim, de outros países, de outras culturas. E você, Pedro Guedes, qual é o seu momento que você... Caralho, puta que pariu. Cara, além da cena das girafas, tem a cena... A já mencionada cena do confronto da Ellie com o Joel na casa, que é o momento que tudo vira de cabeça pra baixo. Foi bastante... É um momento que não tem como tirar do jogo. É a famosa cena do Oscar, que aparece no clipezinho que os atores vão... Cara, é agora, você tem que dar todo o seu potencial nessa porra dessa cena. É isso. Exatamente. E tem a cena, cara, é uma cena menor, assim, quando o Joel, ele deixa a Ellie assumir o sniper numa hora que ele vai furtivo lá. Estão todos mortos! Por que você tá tagarelando? Merda. Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso matou todos eles. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tábua, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. E aí é o momento que a Ellie começa a sentir que o Joel tá dando uma consideração pra ela, assim, é bem foda também esse momento. E você, Júlia, qual foi o momento assim que você falou, puta que pariu, que jogo foi, Eda? Pra mim, na verdade, a cena logo em seguida, a do rifle. O momento em que o Joel dá a primeira pistola pra Ellie. Como eu fui? Que tal algo mais do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Porque mais do que ter confiado naquele embate, a Ellie vê que ele não só confia nela pra protegê-la, mas como reconhece a capacidade dela e vai confiar nela com uma arma, né? Porque no final das contas tem que ter muita confiança nesse mundo em que as pessoas se traem e se atacam. E eu acho que pra mim aquele momento em que ela se toca disso, um dos meus momentos favoritos, assim, tipo, do jogo, com certeza. É realmente o momento que a gente merece depois do Joel conversar com ela lá, depois que ela salva a vida dele. Eles selam um pacto ali. Eu acho que é isso, assim, tipo, que mexe comigo, assim. Ali nasce a parceria dos dois. E essa cena que ela salva
salva ele, é interessante que ele não fala nada, né? Ele só fica quietinho. E ele sempre te conversa, a gente já falou isso aqui, mas ele sempre te conversa qualquer coisa com a Ellie, ele não quer falar, até o momento da cena do que o Guedes mencionou. Não é que ele fica quietinho, assim, ele fica respondendo, ele fica tipo, não, eu te falei pra ficar lá atrás. Ela fica puta pela primeira vez, porque ela já tava ajudando, já tava ali com as suas pequenas ações e tal, mas ela não recebia nada em troca. Aí, aquele momento que ela explode com ele, fica tipo, pô, cara, eu sabia só. Eu quero que você me diga alguma coisa como, tipo assim, pô, eu sei que você desobedeceu uma ordem minha e era pra eu ficar lá atrás, mas, pô, você veio aqui e era eu ou ele, né? Que ela fala, era eu ou ele. Obrigado por me salvar. Você tem alguma coisa assim pra mim, Joe? E ele meio que ficou olhando em cara, aí meio que completamente desconversa. Ele muda de assunto praticamente. Ele sempre tem uma resposta, nem que seja uma coisa meio agressiva de cala a boca, mas naquele momento ele só realmente fugiu. Ele completamente fugiu. Uma questão que veio aqui na minha cabeça agora, vocês acham que o Joe é um personagem meio suicida, assim, que ele tá querendo se matar a qualquer momento? Autodestrutivo, vamos dizer assim. É, um cara autodestrutivo. Ele toma pequenas atitudes autodestrutivas, né? Ele é meio Logan nesse sentido, né? Eu acho que antes da Ellie, ele já se via como um tipo de morto, assim. Ele já não achava que vivia mais. Acho que desde a filha. Suicida eu não acho que é o termo certo, autodestrutivo acho que é mais certeiro. Sim. Ele já mencionou esse tema hoje, mas vamos aprofundar ele melhor aqui. A série de TV do The Last of Us feita pela HBO, cara. O que vocês acham aí? Estão esperando? A expectativa tá alta ou não? O que vocês esperam? Cara, é o seguinte, eu fiquei feliz quando apareceu porque ela já chegou meio com com quase que um tratamento especial, sabe? O Neil Druckmann vai estar envolvido, coisa que não acontece nunca nessas adaptações de games. Geralmente o estúdio, né, meio que compra os direitos e foda-se, eu vou fazer a merda aqui que eu tiver afim, sabe? Mas eles estão querendo o poder criativo do original, juntaram com alguém já de confiança do canal, né, que é esqueci o nome, se alguém quiser ver pra mim. Craig Mazin. Isso, o criador da série Chernobyl. E já mostrou que tem, tipo, uns showrunners, né, a galera que tá, os capitães dessa série, né, que tá bem encaminhado, numa das melhores, se não a melhor, emissora de TV americana. Então, assim, ele tá com tudo pra ser uma série do caralho. Então eu fiquei feliz logo de cara por causa disso, porque já pareceu que ia ser uma coisa bacana. Eu acho que é melhor do que você fazer um filme simplesmente repetindo a mesma história do jogo. Porque, como vocês falaram, o jogo ele já é bastante cinematográfico. Então, assim, você fazer um filme que seja exatamente igual à história mesmo, vai soar redundante demais. Fazer uma série abordando outros detalhes daquele universo com mais tempo, mais calma e tal, eu acho que é mais promissor do que você fazer um filme. Que, assim, adaptações de videogame, assim, pro cinema são um desastre, na maioria não tem um bom casos, histórico, né? não. Eu sinto que a gente concorda, então, que, tipo assim, tem que expandir. Mas qual que vocês acham que seria um formato bacana? Vocês acham que a primeira temporada vai ser o primeiro jogo? Ou vão ser mais gananciosos ainda? A primeira temporada vai ser a primeira estação e a segunda vai ser o outono? Não, eu acho que, cara, imagina, ficar 4 anos pra fazer 4 temporadas pra terminar a história do primeiro jogo, acho que é desnecessário. Pra ver a mesma história que a gente já viu no jogo, pra quê? Exato, é pra ser outra coisa. O que eu prefiro? Eu acho que a primeira temporada tem que ser o jogo, né? O primeiro jogo, ou com a DLC, alguma coisa assim. Aquele episódio de flashback ali no meio, né? E tem os episódios de flashback, tem episódios da DLC. E uma coisa que eu queria muito ver que tem que ter, eu acho, são esses 20 anos da história do Joe que a gente não sabe. Tem 20 anos de história aí. Com certeza. Eu acho que eles têm que aproveitar essa série mais do que pra recontar o jogo, mas pra mostrar coisas que não foram contadas ainda. Sim. Outras Aumentar histórias que aconteceram nesse ano que a gente não viu, que a gente não teve a oportunidade de jogar. Eles já vão aumentar o universo agora com 2. Então já podem pegar histórias do 2 aí e talvez contar como é que eram eles no passado. E até falar desses 5 anos entre um jogo e outro, né? Porque são 5 anos, não é isso? Passou 5 anos do jogo e outro, aconteceu muita coisa. Mas ao que parece que esses 5 anos foram bem pacíficos. Tipo assim, havendo essa bolha na relação deles dois por causa da mentira, mas que eu saiba, eles acharam uma comunidade que cresceu, prosperou, tem até energia elétrica, pelas imagens, pelos trailers que a gente vê, tem famílias, né, com crianças e tal, então assim, parece que foram anos, parece que vai ser bem a calmaria da tempestade, né? Tem teorias aí dizendo que o Joe, ele se afastou, ele não ficou em Jackson, então eu não sei se é verdade ou não, tem que esperar o jogo sair. Não é possível, depois de tudo que ele fez, depois de todo esse negócio, não é possível que ele vai se afastar. Não sei. Talvez ele não se afaste, mas talvez ela crie
alguma barreira justamente por causa dessa mentira, né? Tudo Sim, depende de como que ela interpretou isso. Eu acho realmente que é uma oportunidade de ouro, assim, você poder explorar coisas que não puderam ser ditas, né? Porque, apesar de ser um jogo longo, com certeza muitas coisas foram até pensadas e não colocadas, né? Porque você tem um certo limite. Eles tiveram que fazer uma edição também. Então deve ser muito bom ter essa oportunidade de explorar esses 20 anos do início da pandemia, todos os momentos que foram cortados durante o jogo, né? Os momentos que nós fomos deixados em silêncio. E, inclusive esses 5 anos, né? Agora com o próximo jogo. Eu confio demais, assim. Eu confio porque a galera da Naughty Dog tá investida nessa série. Tem o Neil Druckmann, tem o vice-presidente, o presidente da Naughty Dog tá sendo produtor da série. Então, a galera é boa, sabe? O Greg Mazin é bom. Então, cara, tem tudo pra dar. A HBO dá liberdade, não dá dinheiro também, né? Eles gostam de dar orçamento alto pra galera fazer, então tem tudo pra ser boa. E o segundo jogo, hein, gente? Tem tudo pra ser bom também? Cara, pelo que eu vi, assim, de material que já tem do jogo, parece que eles não vão cometer o erro de simplesmente repetir o primeiro. E não, eles vão realmente expandir o negócio, ir pra novos caminhos, novos personagens, novos tipos de personagens. Tipo, vários personagens, assim, que a gente nunca tinha visto. Tem mesmo outros grupos, outras tribos, outros segmentos, assim, tipo, né, outros grupos de personagens, assim, outras organizações e tal. Parece que o universo do Last of Us, ele não veio pra ver uma versão recalchutada do primeiro. Não, parece que vai ser pra realmente engrandecer, pra expandir a mitologia e mesmo evoluir os arcos dos personagens, pelo que me parece, né? Vocês falaram que a relação da Ellie com o Joel deve ser mais não desenvolvida. Tá legal, não. Pelos trailers parece que a relação deles não tá meio boa, assim, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa que a gente não sabe. É o impacto do que a gente viu no final do primeiro, né? Isso que eu acho interessante. Vocês acham que ele deve fazer um jogo só do Joe e da Ellie, desses dois personagens? Ele pode ser um jogo de outros personagens? Pode. Aos poucos, né? Eu não sei, quer dizer, eu digo assim, porque é certamente um universo que pode ser explorado de várias formas e tudo é possível. Eu digo assim, talvez se fosse uma tentativa um pouquinho gananciosa de tentar fazer outro jogo com outros personagens, outro ambiente, né, nesse universo, é possível, mas não sei, quer dizer, é um pouco, eles são a alma da narrativa, sabe? Digo, é assim, a matemática é simples. A alma do jogo é a narrativa, Joe e Ellie são a alma da narrativa. Essa é o raciocínio que eu faço. O que atrai mais em você no The Last of Us? É o universo, é os zumbis e tal, ou é o Joe e a Ellie? É a história dos dois, entendeu? Então fica meio... Será que dá pra ter um The Last of Us sem esses dois? Eu acho possível, assim? Mas tem que... Essa mudança não pode ser do nada. Ela tem que ser fruto da relação dos dois. De alguma forma. Eu acho que a única forma de não se perder a característica do The Last of Us, não se perder a alma do The Last of Us. Se fosse fazer essa transição, seria meio que tipo assim, provavelmente não ia ficar nada dos jogos anteriores, tipo, talvez um Vagalumes ou uma coisa assim, mas a gente iria pra outro lugar com outros personagens. Mas o que ficaria seria, assim, o tom que ficaria, o clima, a ambientação, é uma coisa meio diferença do Life is Strange pro Life is Strange 2, sabe? Mudou completamente os personagens, mas, cara, o estilo tá ali, o humor tá ali, tem todo um tom que se manteve. A própria Naughty Dog já tem uma experiência até certo ponto com esse tipo de acontecimento, né? Porque recentemente eles fizeram isso com Uncharted. Muita gente fala, caraca, Uncharted não tem como ser Uncharted sem o Nathan Drake. E não, fizeram Uncharted sem o Nathan Drake. E funcionou. É um puta jogo. Funcionou perfeitamente. Então, sei lá, cara, tudo é possível, entendeu? Tudo é possível. É isso aí, pessoal. Esse foi o Perdendo Ouvintes do The Last of Us Parte 1, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi muito bom conversar com vocês três aí. Foi muito prazeroso. Obrigado, Pedro Guedes. Obrigado, com prazer, Júlia. Obrigado, Bernardo. Foi muito bom. Quem quiser fazer aí algum jabazinho aí, divulgar alguma coisa, e agora? Pode falar. Como sempre é bom pedir para as pessoas irem visitar um tal de depoisdocinema.com.br, que é o site de crítica e de vídeo que eu posto lá o tempo todo. Tem os vídeos do Perdendo Views lá também, parceriazinha marota aí. Provavelmente esse podcast vai estar lá também. Redes sociais, Instagram, Twitter, _ Pedro Guedes _. Tem as redes sociais do Depois do Cinema também, só procurar Depois do Cinema, facinho de achar. Letterboxd, Pedro Guedes, e é isso. Sigam o Pedro Guedes aí, que faz um trabalho excelente.
Obrigado. E vocês dois? Tô aqui pra divulgar meu Tinder, né? E Júlia, quer divulgar Tinder também? Alguma coisa? Eu sou professora particular, conta. Então é isso aí, pessoal. Quem ouviu até aqui, né? Muito obrigado, porque realmente foi um cast grande. Desculpa aí, porque dessa foi incrível, né? Não tem como falar pouco desse jogo. É muita coisa. A gente até falou pouco, porque esse jogo merece. A gente até falou pouco. Dava pra falar muito mais. Eu tô com uma culpa de que eu tinha que ter falado mais. Então é isso aí, pessoal. Quem sabe a gente se viu no podcast do The Last of Us Parte 2. É isso aí. Até a próxima. Valeu!